E aí galera da Luralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai aprender como que usar o instead e o instead of, que muita gente tem bastante dúvida sobre isso, então bora lá. Bom, primeiro a gente pode começar aqui pelo instead, que ele vai geralmente indicar uma contraposição a algo que estava sendo dito antes, alguma ideia que estava sendo exposta antes. Então, a gente pode traduzir isso geralmente como em vez disso, no lugar disso, mas sempre com essa ideia de um contraponto, de um contraste a alguma ideia anterior que estava sendo dita. E você vai notar que ele geralmente vai estar no começo de uma oração ou no final, lá no final da oração. Você pode escolher, claro. A gente pode dar, claro, vários exemplos aqui, como sempre, para vocês entenderem o contexto. A gente sempre visa ensinar para vocês o contexto, diálogos, né, frases importantes com o contexto para você entender como funciona. Uma frase que seria: I wanted to order some food online, but I decided to cook at home instead. Então, eu queria pedir comida online, mas eu decidi cozinhar em casa em vez disso. Um outro exemplo aqui. My wife wanted to go to Italy on vacation. Instead, we went to Rio de Janeiro. Então, a minha esposa queria ir para a Itália, queria ir de férias para a Itália. Mas, em vez disso, nós fomos para o Rio de Janeiro. Que também não é nada mal. Então é basicamente isso, né? Essa ideia de contraste, de em vez disso, no lugar disso a gente fez outra coisa, no lugar disso a gente decidiu outra coisa. Enfim, e aí depois a gente vai ter também o instead of, que é em vez de, no lugar de. Então instead sozinho ali é um advérbio que ele é fechado nele mesmo, então ele vai meio que sozinho, no começo, no final da oração, como eu falei, e ele vai ser em vez disso, né, dessa coisa aí que você disse anteriormente. Mas aqui o instead of, a gente tem a preposição of, que é no lugar de, e aí você vai especificar, no lugar de que, afinal. Então a gente vai ter, geralmente, depois desse of, vai ter ou um substantivo ou um verbo. E aqui, lembra, depois de preposições, os verbos vão vir na forma ing, aquela forma do gerúndio, né, que a gente fala. Então, doing, going, eating e assim por diante. Então, vamos dar vários exemplos aqui, tanto com substantivos quanto com verbos na forma ing. Então, um primeiro exemplo aqui poderia ser: He used salt instead of sugar. Ele usou sal em vez de açúcar. Olha o problema, problemaço aí. Ele usou sal em vez de açúcar. Então a gente tem aqui instead of sugar. E aí o sugar seria o nosso substantivo aqui. Ou então um outro exemplo. My father went to the supermarket and bought yogurt instead of milk. Então o meu pai foi ao supermercado e ele comprou iogurte em vez de leite. Que para algumas pessoas está ótimo, para outras pessoas não tanto. Mas aqui a gente tem essa ideia de instead of, em vez de leite. Esses dois aqui com substantivos. Mas também tem a possibilidade com os verbos, né? Então, em vez de ir à praia, ele foi para as montanhas. Que isso em inglês seria instead of going, que no gerúndio, né, com ing no final, to the beach, he went to the mountains. Então, instead of going to the beach, he went to the mountains. Em vez de ir à praia, ele foi às montanhas. Então, aqui a gente tem o verbo, né? O verbo to go, ir, que em português seria em vez de ir. O verbo tá ali normal no infinitivo, mas em inglês, como a gente tem essa preposiçãozinha ali, esse of, esse verbo depois vai ter que estar na forma do ing, né? A forma que a gente chama de gerúndio. Então, instead of going. E mais um exemplo aqui com o verbo. Instead of buying a car, he bought a motorcycle. Então, em vez de comprar um carro, instead of buying, ali também, novamente, com essa terminação em ing, he bought a motorcycle. Ele comprou uma motocicleta. Bem fácil, né? Então, tanto o instead lá sozinho como advérbio, quanto aqui junto com o of, né? O instead of, em vez de alguma coisa. Só lembrar que depois do instead of, tem que ter esse verbo no ing. Então, por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.